Bom, agora passaremos ao tema livre, onde está escrito vereadora Néia por 15 minutos. Chegou ou não? Boa noite, excelentíssimo presidente, excelentíssima vereadora Selma, excelentíssimos vereadores, excelentíssimos vereadores, eu disse, todos que acompanham pela internet, ex-vereadora Benedita Tota, aqui presente, o Adriano, lá da Associação do Reneville, o ex-vereador Chicão, do Flora, e todos que acompanham também pela internet e funcionários desta casa. Primeiramente, dizer que a Folha de Mairinque comemorou seu 23º aniversário. Então, felicitar a equipe da Folha, né, sempre presente aqui em Mairinque. 23 anos já, hein? Daqui a pouco vai completar bodas de prata, mais 2 anos. Eu vou iniciar pelo tema que eu encerrei o tema livre da semana passada, quando eu falei que estava contando na mão, nos dedos da mão, para a volta da presidenta Dilma. Hoje todo mundo está acompanhando. Nesse momento está tendo uma outra rodada de pessoas que estão depondo lá na CPI do impeachment, na defesa da presidenta Dilma. Mas quem acompanhou desde manhã os noticiários dos jornais do Brasil e do mundo, viram que está se desconstruindo a tese do impeachment, exatamente porque não conseguem provar que a presidenta está ligada a algum crime. E a peça que hoje foi tornada pública foi a perícia dos técnicos do Senado Federal, que responderam 99 perguntas da comissão de impeachment, e que entre as respostas está sinalizado lá que Dilma agiu em crédito, mas não em pedaladas. E sobre o plano safra, eles colocam: não há nos autos ato comissivo da presidenta Dilma. Então essas são uma das questões que eu assinalo lá do extenso relatório dos peritos do Senado Federal. Então, isso quer dizer que realmente foi um golpe, e esse golpe está custando muito caro para o povo brasileiro. Eu vou citar só uma coisa. A ex-presidenta tinha deixado lá um valor de 9% de aumento para o Bolsa Família. Aqui em Mairinque nós sabemos que são 1.500 famílias, alguma coisa assim, vezes 5 pessoas por família, que têm recursos do Bolsa Família. Imagina o que isso representa no comércio local. Porque eu penso que ninguém do Bolsa Família vai comprar no Outlet Catarina ou em shoppings de Sorocaba. Eles gastam dinheiro, são nos bairros, comprando gás, comprando arroz, feijão, pão. Então, 9% do Bolsa Família é muito pouco significativo perto do aumento de 41% que foi dado para segmentos do Poder Judiciário. Só por aí algumas pessoas da população já estão entendendo o que significou esse golpe para a economia brasileira e se reflete em tudo, inclusive no que foi aqui colocado pelo empresário Elvio Lorieri. Bom, outro assunto que me traz a esse tema livre é dizer da importância que foi, do ponto de vista histórico, para Mairinque receber os representantes de 34 cidades aqui da nossa região, que vieram no último dia 22 para a reunião do Comitê de Bacias. Senhor presidente, eu penso que poderíamos pedir para a galeria se manifestar com um pouco mais. Então, o Comitê de Bacias esteve aqui presente e foi muito importante, porque a CETESB ali estava presente, a Saneágua também, o projeto da estação de tratamento ele já está feito pela Saneágua,
não deve estar finalizado, mas a concepção do tratamento e uma série de outras coisas já está traçado. E agora isso ficou o compromisso, a bola está com a Saneaqua. A Saneaqua vai ter que protocolar esse projeto lá na CETESB de Itu, para que ele comece a ser analisado, acertado, e que a gente tenha assim, o projeto e, quem sabe, no segundo semestre, já se possa ter a outra fase, que é a Saneaqua contratar uma empresa para fazer a obra da estação de tratamento, que não é uma obra de 1, 2, nem 3 meses, é uma obra bastante longa. Mas nada que vá passar de 1 ano e meio, talvez, 18 meses, penso que é um tempo razoável, ou 2 anos, para depois ser licenciado e começar a se tratar o esgoto. Então, eu penso que a gente deu um passo muito importante. Não? São muitos anos se perseguindo isso. Então, essa reunião do Comitê de Bacias foi histórica para Mairinque. A outra coisa que eu gostaria aqui de me reportar é o seguinte: a gente percebe que a questão cultural, e o sempre abordada aqui pelos vereadores, vereador Giovanni principalmente, é muito importante, e a gente consegue dimensionar a importância quando a gente vê que no município pequeno como o nosso, acontecem simultaneamente vários eventos culturais. Isso aconteceu no sábado. A gente observou que, ao mesmo tempo que estava sendo entregue na Vila Barreto os computadores do Telecentro, parte daquele projeto, parceria do governo federal e do governo municipal, sobre disponibilizar internet gratuita e computadores para a população, lá no polo da Vila Barreto, a gente assistiu a várias atividades culturais, dança, capoeira, e ao mesmo tempo estava acontecendo um sarau aqui no SEMEC. É evidente que a gente não pode estar nos dois ao mesmo tempo, mas eu acabei ficando um pouco lá e um pouco aqui. E eu vi o valor do que é a cultura quando ela acontece no município. Eu vi um menino tocando piano, o Gabriel, um jovem lá do CDHU, e eu fiquei boquiaberta, porque eu estou acostumada a ver o Gabriel vir aqui reclamar ou do ponto de ônibus, ou da falta disso, ou da falta daquilo, mas eu não sabia que ele era um exímio pianista aqui do município. Então eu fiquei emocionada de ver e vi que ao mesmo tempo que acontecia e outras deviam estar acontecendo, fruto do trabalho da Escola Livre de Artes, né? E de tantas outras coisas. A gente viu ali pessoas que estão começando nas artes, ou na música, ou no canto, e vimos ali pessoas que já estão aí, são praticamente profissionais. Então, a gente fica muito contente, bastante contente mesmo. A gente com certeza vai saber logo quem são os conselheiros culturais do município de Mairinque, e a Ticiane me lembrou que o Gabriel é o conselheiro aqui do centro, que é a região de Mairinque ao qual pertence. Então, mais ainda eu fico contente, porque eu estou muito bem representada por um artista no Conselho de Cultura. E eu queria aqui falar também que o deputado federal Bolsonaro virou réu por incitar o estupro, que é um assunto que a gente vem debatendo aí há algumas semanas. O deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, tornou-se réu em ação de incitação ao crime de injúria no Supremo Tribunal Federal. Ele disse para também a deputada Maria do Rosário, do PT, que não a estupraria por ser feia. Por 4-1, a ação foi aberta e Bolsonaro pode até perder o mandato pela incitação ao estupro realizada em plenária da Câmara. A fala do deputado se deu após Maria do Rosário fazer discurso em apoio às vítimas que morreram durante o regime militar. Apoiador da ditadura, ele sentiu-se ofendido e resolveu partir para o ataque direto, e agora o Supremo dá essa decisão aí que realmente vai fazer com que as pessoas que acham que pode falar qualquer coisa entendam que estupro é um crime horroroso, hediondo, e que uma autoridade falar alguma coisa disso não é uma coisa como se outra pessoa falasse.
tem o seu peso e o seu grau de responsabilidade. E finalizo, vou ler aqui o que escreveu Laura Carvalho no blog do professor Rogério Cerqueira Leite. No levantamento realizado pelos pesquisadores Pablo Hortelado, Esther Solano e Lúcia Nader em São Paulo, durante as manifestações pró-impeachment, em 16 de agosto de 2015, 2 temas chamaram a atenção. Entre os manifestantes, 97% concordaram total ou parcialmente que os servidores públicos da saúde devem ser universais. Os serviços públicos. E 96% das pessoas entrevistadas disseram que os serviços públicos devem ser gratuitos. Já sobre as universidades e gratuidade da educação, o apoio dos entrevistados foi de 98% e 97% dos manifestantes, respectivamente. Isso é um resquício do junho, ela se relata, de 2013, afirmou então Pablo Hortelado, a uma reportagem do jornal É o País, em 18 de agosto de 2015. Quase um ano. O resultado desse tipo de levantamento, quando somado aos resultados nas urnas das últimas 4 eleições presidenciais, sugere que o pacto social que deu origem à Constituição de 1988 não foi desfeito. Ao contrário, as demandas nas ruas desde 2013 e nas ocupações das escolas de 2015 têm sido por melhorias nos serviços públicos universais, educação, saúde, e não pela redução na sua prestação. A regra Temer-Meirelles prevê que as despesas primárias do governo federal passem a ser reajustadas pela inflação do ano anterior. Se vigorasse no ano passado, os outros gastos não sofressem redução real, as despesas com saúde teriam se reduzidas em 32% e os gastos com educação 70% em 2015. Pior, se o PIB brasileiro crescer nos próximos 20 anos no ritmo dos anos 80 e 90, passaríamos de um percentual de gastos públicos em relação ao PIB da ordem de 40% para 25%, patamar semelhante ao verificado em Burkina Faso ou no Afeganistão. E se crescêssemos as taxas mais altas que vigoraram nos anos 2000, o percentual seria ainda maior, da ordem de 19%, o que nos aproximaria dos países como Camboja e Camarões. A Constituição não cabe no orçamento. Argumentam esses defensores, na tentativa de transformar em técnica uma decisão que deveria ser democrática. De fato, há uma contradição evidente entre desejar a qualidade dos serviços públicos de uma Dinamarca e pagar impostos de uma Guiné Equatorial. O que esquecem de ressaltar é que os que pagam mais impostos no Brasil são os que têm menor condição de pagá-los. Se os que ganham mais de 160 salários mínimos por mês têm 65% dos seus rendimentos isentos de tributação pela Receita Federal, fica um pouco mais difícil determinar o que cabe e o que não cabe no orçamento. O fato é que as propostas do governo interino Temer não incluem nenhum imposto a mais para os ricos, mas prevêem muitos direitos a menos para os demais. Os magistrados conseguem reajuste de seus supersalários, mas a aposentadoria para os trabalhadores rurais é tratada como rombo. A cultura e a ciência e a tecnologia, ou o combate às desigualdades, deixam de ser importantes. O pagamento de juros escorchantes sobre a dívida pública não é sequer discutido, mas as despesas do sistema de saúde e educação são tratadas como responsável pela falta de margem de manobra para a política fiscal. Essas escolhas estão sendo feitas por um governo que não teve que passar pelo debate democrático, que só um processo de eleições diretas pode proporcionar. A democracia caberia no orçamento. O que parece não caber é a nossa plutocracia oligárquica. Isso quem escreveu foi a jornalista Laura Carvalho no blog do professor Rogério Cerqueira Leite. Então, senhor presidente, eu finalizo dizendo que nós estamos firmes para a volta da presidenta Dilma.